Olá, chegou a sexta-feira, dia 23 de março e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com o seu carinho, com sua companhia e também com a sua audiência. Hoje é Dia Mundial de Combate à Tuberculose e este é o tema do Assunto do Dia especial de sexta-feira. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema e a enquete do dia. Para você interagir com a gente, você vai ligar para responder aqui a nossa pergunta de hoje e também você vai aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. Aqui no Brasil, a doença é um sério problema de saúde pública com profundas raízes sociais. A cada ano aqui no país são notificados aproximadamente 70 mil novos casos e ocorrem cerca de 1.500 mortes em decorrência da tuberculose. No mundo, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose. E como prevenir, né? Como é que funciona a prevenção dessa doença? O diagnóstico, como é que se chega ao diagnóstico da tuberculose? Vamos saber tudo isso e muito mais com a ajuda dos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Silvana Lira. Silvana, ela é coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose. Ela trabalha aqui na Prefeitura do Recife. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o doutor Alfredo Leite. Doutor Alfredo, ele é pneumologista. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos assistir uma reportagem que fala um pouco mais, né, dos sintomas, tratamentos. Então a gente vai conferir a partir deste momento. Acompanhe. Tosse por mais de 2 semanas, que pode ter a presença de sangue, cansaço excessivo, febre geralmente à tarde, falta de apetite, emagrecimento e dificuldade na respiração são alguns sintomas da tuberculose, que é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas pode afetar outros órgãos do corpo. Dona Maria teve tuberculose ainda criança, dos 13 para os 14 anos de idade, e conhece cada um desses sintomas. Muito catarro, tosse insistente e perca de apetite. A senhora já sabia que tinha tuberculose porque sua avó estava com problema? Estava, e eu não sabia que eu estava. Foi quando correram comigo para o posto, tiramos a primeira radiografia do pulmão, deu que eu estava com a tuberculose. Por conta da minha avó, que foi transmissível, que eu dormia com ela, fazia todo o procedimento junto com ela, e tudo que ela tossia, aí o médico dizia que aqueles bacilhos saíam para minha boca. Como eu era garota, não tinha defesa nenhuma, aí eu fiquei com a bactéria da tuberculose. Já se passaram quase 50 anos desde que Dona Maria teve a tuberculose, mas os casos da doença continuam surgindo. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde, a OMS, coloca o Brasil no 20º lugar no ranking mundial de países com o maior número de mortes e pessoas tuberculosas. Pernambuco também marca presença nas estatísticas, mas dessa vez do Ministério da Saúde, onde o estado é o 2º lugar na quantidade de casos da doença. A tuberculose é uma doença, diria, endêmica e está se tornando epidêmica. E é uma doença com uma grande transmissibilidade. As formas são as variadas possíveis, mas tem a tuberculose pulmonar, em que o paciente tuberculoso ele elimina o bacilo para o ambiente. Então, as pessoas que estão perto desse paciente, que são os contatos, elas aspiram o bacilo, infectam com certeza e podem adoecer. A transmissibilidade é muito grande. Então, é importante o quê? Fazer o reconhecimento da doença o mais rápido possível. A pessoa que tosse por 2 semanas, os mais vulneráveis, e com essa tosse sem ser diagnosticada, tem que procurar um serviço médico. Falar da tuberculose faz a aposentada lembrar de como foi difícil ela enfrentar o tratamento, muito diferente do que é receitado hoje, e que incluía o isolamento total dos pacientes.
Fiquei triste por causa disso, eu não podia estar junto de ninguém, eu não podia lavar minha roupa junto com a de ninguém, que era mais rigor. Hoje não. A tuberculose é andar solto, o pessoal todo tuberculoso tá junto com os outros, tá tossindo. E sempre que a pessoa tosse, não é nada demais fazer assim, tossir aqui. Não. Proteger, né? Proteger, não, o pessoal tosse na cara do outro. Isso eu tenho pavor. Isso eu peguei com minha avó e daí minha família se afastou quase tudo de mim. Esse tratamento é gratuito, mas é importante saber que esse tratamento dura 6 meses e são com 4 medicamentos. E a pessoa tem que usar esses medicamentos até esse tempo. Se parar, nós chamamos de abandono. E o abandono, ele é terrível. Por quê? Porque faz com que a pessoa adquira a forma resistente da tuberculose. E passa esses bacilos agora resistentes, que antes eram sensíveis, para outras pessoas. Então a tuberculose multidroga resistência é uma realidade hoje. Então a tuberculose ela está agravada por esse problema da multidroga resistência. Por isso que hoje eu estou viva por causa desse tratamento. Se não fosse o tratamento, hoje eu estaria o quê? Debaixo do chão. Então, o meu empenho para meu tratamento foi muito importante, porque, olha, se tem cura para o câncer, também tem que usar para a tuberculose. Tuberculose, eu acho que eu venci um tabu muito grande, ninguém podia chegar perto de mim, tomei meu remédio, fiz todo o tratamento, graças a Deus, quando o médico fez a última radiografia, disse, você está liberada. De acordo com um pneumologista, existe sim uma maneira de prevenir a tuberculose. A prevenção, basicamente, é a única que existe, é a vacina. A vacina BCG nos recém-nascidos. A cobertura é muito boa no Brasil e é uma vacina indicada. Saiu da maternidade, já sai vacinado. Essa é a única prevenção. Precisa melhorar a vacina, porque a vacina não protege só a criança das formas graves, mas não protege o adulto. E não tem outra forma de prevenção. A prevenção é você reconhecer o paciente com tuberculose e não entrar em contato com ele. A gente acompanhou na reportagem, né, o que é a tuberculose, a gente viu que tem como se prevenir dessa doença, tem também tratamento, o tratamento é gratuito. Daqui a pouquinho a gente vai aprender muito mais sobre este assunto, mas agora a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir. E a partir deste momento vou te explicar o que é que você deve fazer para interagir com a gente aqui no programa Assunto do Dia. Vamos lançar a nossa enquete. Temos agora uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. E a pergunta de hoje é a seguinte. Vamos lançar a nossa enquete e queremos saber se você conhece os sintomas da tuberculose. Você conhece, sim ou não? Liga para a gente e responde no 3424-1547. É a nossa linha interativa, ela está aberta e disponível a partir deste momento para você ligar para a gente, responder aqui se você conhece ou não os sintomas da tuberculose. Você também pode mandar a sua dúvida sobre o tema, também através do 3424-1547. Se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage, nosso espaço é facebook.com/assunto do dia, nossa fanpage lá na internet, facebook.com/assunto do dia. Vocês têm um WhatsApp também disponível, 991774828. Você pode também acessar o seu WhatsApp, deixar aqui sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos repassar para os nossos convidados. 991774828. Manda aí sua mensagem. Daqui a pouquinho ela vai ser lida. E a tuberculose, ela causa em torno de 5.000 mortes por dia em todo o mundo. São mais de 1,5 milhão de pessoas que perdem a vida todos os anos para a doença. Esses dados, eles constam, no último relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, sobre a tuberculose, com base no ano de 2016. O Brasil tem 1/3, no caso 33% de toda a carga de tuberculose das Américas e figura no grupo de países que reúne quase 40% de todos os casos de tuberculose do mundo. Será que é possível reduzir esses números? Vamos saber com a ajuda dos convidados de hoje. Desde já quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Silvana Lira, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, fique à vontade. Bom dia, obrigada. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Alfredo Leite. Dr. Alfredo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá. A gente trouxe algumas informações sobre a doença e na reportagem o Dr. Blancar falou algo muito interessante, que é uma doença
endêmica e que vai virar, né, já está virando epidêmica. Como é que a gente compreende esses termos técnicos utilizados? O que é que seria uma doença endêmica para se tornar epidêmica? É mais grave do que a gente pensa, né? Como é que a gente compreende, doutor Alfredo, uma doença endêmica se tornando epidêmica? A doença endêmica é aquela que está presente na comunidade, na região, ao longo dos anos e décadas, né? A epidemia, o surto, a epidemia acontecem quando acima daquela frequência habitual da doença você tem um aumento do número de casos. Eu nem diria que nós estamos numa situação epidêmica de tuberculose. O problema de tuberculose, a se ressaltar, é que é uma doença que falou-se aí que há 50 anos essa senhora da entrevista, ela teve tuberculose e hoje, apesar da gente dispor de tratamento que é bastante efetivo, ainda existe muita tuberculose no Brasil e na nossa região em particular. Né? É uma doença muito associada às condições sociais ruins da população. Por isso é que ela prolifera, o padrão educacional baixo da população favorece isso também. Então a gente continua tendo tuberculose, os esforços continuam sendo muito grandes para tentar controlar uma doença que já devia estar controlada. É uma doença que preocupa muito, a gente falou de alguns números, né? E esses números, eles são alarmantes. No caso, são notificados aproximadamente 70 mil novos casos a cada ano. Isso só aqui no Brasil, 70 mil novos casos registrados a cada ano. O que é que a gente pode fazer para tentar barrar, né? Levar informação é o que a gente está fazendo hoje aqui no nosso programa. Além de informação, o que mais que a sociedade precisa entender ainda sobre a tuberculose? Eu acredito assim que a gente precisa prestar atenção numa coisa que aquela senhora falou muito importante. Aliás, duas coisas. Primeiro, o tratamento que ela coloca como muito importante para a cura e não a morte, né? Que ela disse, estou aqui hoje porque eu segui o meu tratamento. Então, a gente não consegue quebrar a cadeia de transmissão da tuberculose porque o abandono é muito alto, né? Nós temos em torno de, aqui em nosso município, em torno de 10% de abandono do tratamento. O tratamento é longo, como foi dito, né? Dura em média, no mínimo 6 meses, podendo ser prorrogado, mas é muito importante que esse tratamento ele seja concluído. O paciente ele apresenta algumas melhoras já no início do tratamento, isso faz com que ele acredite que está curado e abandona. No momento que ele abandona, além de estar contribuindo para um ressurgimento de uma recidiva com uma bactéria mais resistente, ele está contribuindo para a possibilidade de manutenção dessa cadeia de transmissão. Então, Recife notificou agora em 2017 1.519 novos casos de tuberculose. A gente não consegue interromper essa transmissão se a gente não quebra a cadeia de transmissão. Um outro aspecto que ela trouxe é a questão do tabu. Ela usou essa palavra. A tuberculose é uma doença de uma forte determinação social, como foi dito aqui por Dr. Alfredo, e isso traz um estigma, um preconceito com relação aos pacientes. Né? Um tabu que a gente sofre milenar, de que o paciente com tuberculose ele precisa ser excluído, ele precisa ser afastado, e o próprio paciente ele se envergonha, a família afasta o paciente e o próprio paciente, ele muitas vezes nem busca o tratamento por conta desse tabu e desse preconceito. Para deixar mais claro, né, os sintomas da doença, a gente separou aqui uma tela, né, tem uma ilustração para a gente compreender mais, a gente vai repassar para você que está em casa, né, essas informações, porque o diagnóstico, doutor, a princípio é um diagnóstico clínico, né, uma conversa com o paciente se chega ao diagnóstico da tuberculose, após isso se faz um exame mais aprofundado, mais ou menos assim, doutor? A primeira desconfiança vem desses sintomas que estão expostos aí, né? Fala-se muito da tosse, né? Porque tosse por mais de 2 semanas, isso é uma maneira que as autoridades sanitárias encontraram, que eu acho muito interessante, de chamar a atenção. Está tossindo há mais de 2 semanas, será que é tuberculose? Embora a gente saiba, a gente como pneumologista, saiba que na maioria das vezes a pessoa que está tossindo há 2 semanas, ela não está com tuberculose, mas é uma maneira de você triar, é a maneira de você atrair a pessoa para o sistema de saúde.
Além da tosse, você tem a febre, tem a hemoptise, né, que é você cuspir sangue, a perda de peso, a sudorese noturna é uma coisa que chama muita atenção. A tosse era diferente, doutor? É uma tosse mais seca, a gente mostrou aqui, é uma tosse crônica. Crônica é por conta do período que ela se estende, né, mais ou menos assim. Mas ela é seca, ela parece uma tosse alérgica, como é que a gente compreende a característica dessa tosse? No comecinho ela tende a ser seca, mas depois ela fica mais produtiva. Ela vem a dar aquele escarro com sangue, que está aí mencionado, normalmente quando a coisa já avançou um pouco. Mas o principal para chamar a atenção é isso, é tosse, uma tosse que não melhora e a pessoa começa a ter febre. Suor noturno, a gente falou um pouco também sobre isso, né, doutor? Febre, essa febre é muito alta? A febre pode ser alta. Ela tem uma característica que o paciente ele tem uma tendência a desenvolver a febre mais no fim da tarde. E a febre pode chegar até 38,5, até 39 graus. E a pessoa fica febril, mas não se sente profundamente mal, ela não fica agudamente doente. Né? Então isso chama a atenção, a febre que vai se repetindo ao longo de vários dias. Tem também, a gente mostra aqui, né, a perda do apetite, o que gera também a perda de peso, fadiga. Isso. E também uma dor no peito, né? Pode ser confundir essa dor no peito com um problema no coração, um problema... A dor no peito não é um sintoma comum, certo? Então, dentre esses todos aí, é o menos comum e acontece em situações especiais, tá? Quando o paciente ele chega aqui, né, com esses sintomas todos, ele procura a rede municipal do Recife para se fazer um tratamento. Qual é a porta de entrada no Serviço Público de Saúde no município do Recife? Na verdade, a porta de entrada do tratamento no Brasil é a atenção básica, né? Então, aqui em Recife, a gente tem uma rede de atenção básica que está pronta para atender o paciente e fazer acompanhamento da tuberculose. E a gente, além das unidades de estratégia de saúde da família, a gente tem as unidades básicas e as unidades, os centros de saúde. Né? Então, aqueles pacientes que têm referenciado uma estratégia de saúde da família, né, que é o PSF, como eles conhecem, eles vão para a sua unidade. E aqueles que não têm área de cobertura do estratégia de saúde da família, eles podem procurar o centro de saúde ou as unidades básicas tradicionais. O mais importante é que esses pacientes, a gente não deveria esperar que eles viessem, né? O caminho deveria ser inverso. Seria mesmo da busca, da vigilância constante, da busca desses pacientes, desses tossidores crônicos, como assim a gente chama, né? A estratégia de identificação desse tossidor, desse sintomático respiratório, é justamente na busca da vigilância, que necessariamente não vai ser tuberculose, mas a gente precisa estar sinalizado para a possibilidade, principalmente no município como é o nosso, que tem índice elevado. Quando se chega, né, ao diagnóstico da doença, quais as primeiras orientações, doutor, para esse paciente? A orientação, quando se chega ao diagnóstico, é começar o tratamento imediatamente. E de uma forma geral, como eu não trabalho no posto de saúde, não é? Mas a minha impressão é que o sistema funciona bem. Né? A gente fala tão mal de tanta coisa no Brasil, na saúde pública. Agora, quando eu referencio pacientes para os postos, de uma forma geral, a gente tem uma resposta rápida dos postos. Né? Então, o paciente chega lá, ele consegue a medicação, ele consegue dar o andamento, né? Eventualmente falta um medicamento aqui, mas mandam para outro posto, pega ali, a coisa se resolve de uma forma geral. O importante é começar o tratamento de imediato e manter o tratamento até o final. Isso nunca é demais a gente reforçar, a manutenção do tratamento até o final. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia.
Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o combate à tuberculose, porque amanhã, dia 24, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A gente está adiantando aqui o tema do programa porque no sábado não tem edição do assunto do dia. Falamos no começo do programa que o dia seria hoje, mas não, o dia é comemorado amanhã e hoje a gente debate e dá espaço, né, para falar sobre o tema no assunto do dia e a partir deste momento a gente vai descobrir as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você, para vocês que estão nos acompanhando. Nós encontramos no G1 o seguinte destaque: Manaus teve mais de 2,2 mil casos novos de tuberculose em 2017, diz Censa. No total, foram 2.290 casos novos de tuberculose no ano passado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. A Secretaria de Saúde do município afirma que a incidência da doença ainda é considerada alta. Sobre o número de exames para o diagnóstico da tuberculose, a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria afirma que nos laboratórios distritais do município foram feitos 3.157 exames de baciloscopia de escarro e 3.885 exames de cultura de escarro, além de 9.850 testes rápidos moleculares. Amanhã, dia 24 de março, Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, a capital pretende realizar uma série de ações para reduzir o número de casos da doença. A gente volta a falar sobre esse assunto lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. A gente agradece a Tânia Silva pelas informações e reforça, né, que amanhã, dia 24, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e o tema tem espaço especial nesta edição do Assunto do Dia. E a partir deste momento vamos conferir aqui na nossa tela mais informações para você que está nos acompanhando. A forma de contágio da tuberculose. A gente explicou bastante, mas ilustrando fica melhor a compreensão de você, telespectador, sobre o tema. A gente lembra, né, que essa transmissão da tuberculose ela é feita através da tosse e também do espirro da pessoa infectada. Doutor Alfredo, auxilia a gente a compreender essa imagem aqui, né? A gente vê algumas bactérias, seriam isso aqui, doutor? Essas bactérias, elas representam a tuberculose e elas saem através da tosse? Quando a pessoa que está doente de tuberculose pulmonar, ela tosse, ela elimina os bacilos na forma dessas gotículas mesmo, né? Os bacilos estão presentes nas gotículas. Quando ela tosse, essas gotículas ficam em suspensão no ambiente e os circunstantes, as pessoas que estão em volta, elas inalam essas gotículas. Agora, é uma coisa importante de mencionar. Não é porque você encontrou uma vez um tuberculoso que deu 2 tossidas na sala onde você estava, chegou lá e apertou a mão dele, que você vai necessariamente contrair tuberculose. Então, as pessoas que estão sob risco são aquelas que são chamados contatos domiciliares. Contato domiciliar quer dizer mais ou menos o seguinte: é a pessoa que passa mais de 4 horas por dia convivendo no mesmo ambiente que um tuberculoso. Então, principalmente quem dorme no mesmo quarto, na mesma casa, convive na mesma casa ou quem compartilha o ambiente de trabalho. Esses são os que estão sob maior risco. No caso dessas bactérias, a pessoa espirrando, né, ou tossindo, ela fica suspensa no ar por mais ou menos quanto tempo? Tem como dimensionar um tempo estimado? Ela é muito resistente, fica muito tempo naquele ambiente? Como é que a gente não é uma bactéria particularmente resistente. Eu não tenho como te dizer o tempo exato disso aí. Agora, elas ficam, quando o tuberculoso frequenta aquele ambiente e tosse com muita frequência ali, aumentam as oportunidades para que as pessoas passem por ali, os contatos, e inalem o bacilo. E é muito importante entender que a coisa não é imediata. Na hora que se inala essas... Como a gente vê aqui na imagem, né? Pode ser pelas vias respiratórias? Pelas vias respiratórias, também, né? A transmissão de tuberculose entre humanos só se faz pela via respiratória, embora você possa desenvolver tuberculose em vários outros órgãos, certo? Então é justamente isso que acontece. Quando o contato
inala, ele aspira, ele inala aqueles bacilos, né? Aquilo vai para o pulmão. Chegando no pulmão, o bacilo ele se aloja ali. As células de defesa chegam, englobam o bacilo e tentam controlar a coisa. E na maioria das vezes elas controlam. Então a maioria das pessoas que tem contato com tuberculosos e adquire a infecção não desenvolve a doença. Às vezes ela passa anos sem desenvolver a doença e nunca vem a desenvolver. E outras vezes ela vem a desenvolver anos ou décadas depois. Então é por isso que às vezes você encontra uma pessoa que afirma que não conheceu nenhum tuberculoso, que não se lembra e que aparece com tuberculose. É por isso, é porque existe um tempo de latência grande, um tempo de demora. E quando desenvolve a doença, essa doença ela passa a comprometer aos poucos a qualidade de vida dessa pessoa. Então tem que procurar essa ajuda médica, né, Silvânia? Quanto antes? Precisa procurar, né? O quanto antes, porque a doença, ela vai, como você falou, vai debilitar o indivíduo e ela pode provocar a morte. Né? Então o indivíduo, para além de ser uma fonte de transmissão, ele está adoecido, ele incorre no risco de morte. É uma doença que tem cura. E o tratamento é fácil, é um tratamento todo ofertado pelo SUS, apesar de ser um tratamento longo, né, é um tratamento fácil. É importante que esse indivíduo busque esse tratamento. Uma coisa também que é interessante colocar é a questão do ambiente. Né? A gente sabe que ambientes arejados, onde há incidência da luz solar, você perguntou quanto tempo, né, essas gotículas vão ficar suspensas no ar. A gente não tem como precisar exatamente quanto tempo. Mas um ambiente arejado com incidência de luz solar, essas gotículas elas vão se dissipar muito mais rápido do que um ambiente mais fechado. Né? Por isso que existe uma determinação social forte por conta dos aglomerados urbanos. Né? Quanto mais aglomerado urbano houver, onde tiver bacilo de tuberculose, maior a probabilidade de disseminação da doença. Outra pergunta, né, em relação à bactéria quando ela se instala no pulmão, doutor. O que acontece no pulmão? Ela começa a agredir esse pulmão, começa a comprometer as funções do pulmão? Como é que a gente compreende uma vez ela instalada? Ela inflama esse pulmão, doutor? Seria isso? Nas pessoas que desenvolvem a doença, né, volto a dizer que não são todas, a bactéria ela fica ali armazenada durante um tempo que é variável, pode ser alguns meses ou alguns anos. Quando acontece algum fenômeno, caem as defesas do indivíduo por algum motivo, aquela vigilância em cima da bactéria diminui, então ela aflora, então ela começa a se reproduzir e começa a gerar uma reação inflamatória no pulmão. Essa reação inflamatória ela começa discreta, mas vai aumentando. Quando ela aumenta o suficiente, ela começa a dar sintomas. É quando a pessoa começa a tossir e a eliminar o bacilo. Nos casos que foram registrados no município do Recife no ano passado, 1.519 desses casos novos. A incidência é maior. São as mulheres, são os homens, crianças também são atendidas? Como é que a gente poderia... A tuberculose, ela traz uma característica de acometer muito mais homens na idade produtiva. Então, são aqueles jovens e homens na faixa entre 25 e 35 até os 45, 50 anos, que é a população mais acometida. Muito embora a gente sabe que, como foi colocado aqui por Dr. Alfredo, as pessoas que têm uma imunidade mais debilitada vão estar mais expostas. Né? E aí entre os idosos, os diabéticos, as pessoas que têm algum imunocomprometimento, doentes renais crônicos, pessoas que convivem com HIV/AIDS, são as populações mais vulneráveis para o adoecimento. Mas na nossa incidência, na verdade na incidência mundial, a gente identifica muito maior o número da população homem em idade produtiva, entre os 30 a 50 anos. Tem uma explicação para isso, doutor? Olha, existe uma influência aí, né, Silvana, da questão do álcool, do alcoolismo, né? Você tem uma prevalência de alcoolismo bem maior entre os homens e o alcoolismo é um fator de risco para desenvolvimento de tuberculose. Assim como o tabagismo também é mais frequente nos homens, então isso aumenta as chances. E há outros fatores também, não é, que influenciam isso, hormonais, etc., mas o principal é esse tipo de exposição. A exposição do homem também é maior.
Ok, muita gente, quando tem dúvidas sobre a tuberculose, por exemplo, utiliza a internet como fonte de pesquisa, buscando alguma informação, alguma orientação, mas a gente sabe que na internet tem muitas verdades que podem ajudar você que está em casa a compreender melhor o tema, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você e até, né, adiar um pouco essa visita sua ao médico, uma visita que seria importante neste exato momento. Às vezes você lê um mito na internet e vem atrapalhar a você. Então vamos mostrar aqui algumas afirmações e com a ajuda dos convidados vamos entender se é mito ou verdade. Eles vão trazer também uma explicação. Tuberculose é coisa do passado? É coisa velha? Mito ou verdade? Não, não é mesmo, né? Não é coisa do passado, não. É bem presente. Todos os dias nós tratamos pacientes com tuberculose, a doença está viva, está bem viva. E é importante que isso seja reforçado, né, até para que as pessoas entendam que existe sim tuberculose. Porque tem muita gente que quando recebe um diagnóstico de tuberculose fica incrédulo porque acredita que a tuberculose é uma coisa do passado. Próximo ponto, outra tela para a gente descobrir se é verdade ou mito que a tuberculose era transmitida pelo compartilhamento de objetos como copos, talheres e roupas de cama. Mito ou verdade? Esse é um mito resistente, não é, Silvana? É impressionante isso, como eu me lembro de uma novela que tinha com o Fábio Júnior, que ele aparecia com tuberculose. A história se passava no século XIX. Aí lá afastavam os talheres dele, afastavam tudo. Eu me lembro bem disso. Isso no século XXI ainda tem gente que acredita. E gente bem informada sobre outros aspectos que chega e ainda acredita nisso. Então, para ser bem claro, não se transmite assim. A pessoa com tuberculose começou o tratamento dela, ela vai ficar um pouco mais restrita no contato social, ela deve ter uma licença do trabalho por uns dias, para não ficar justamente ainda naqueles 15 dias iniciais de tratamento que ela ainda transmite a tuberculose pela tosse, né? Para ela ficar um pouco mais reservada. Agora, nada disso, roupa de cama, copo, talher, nada disso leva à transmissão de tuberculose. E esse aqui é um mito muito comum, né? Muito comum e entra na questão do estigma, do preconceito. E é importante reforçar. Iniciou o tratamento, está fazendo o tratamento adequado, essa transmissão ela vai deixar de acontecer. Então, ele transmite a doença até o início do tratamento. Após, em média, 15 dias do início do tratamento, ele já deixou de transmitir essa doença. Ótimas explicações. Vamos à próxima tela. Mito ou verdade? Só se deve desconfiar de tuberculose quando há tosse com sangue? Mito ou verdade? É mito, né? A tosse prolongada, a gente já falou aqui, ela é um motivo para você pensar em tuberculose. Agora, aquele conjunto de sintomas é que é o principal. E a tuberculose ela é conhecida também como a grande imitadora. Então, você pode ter doença óssea, doença renal, doença no sistema nervoso central, tudo por tuberculose. Então, uma sugestão geral é tosse prolongada, principalmente se vier acompanhada de febre e perda de peso, você deve procurar um médico pensando que pode estar com tuberculose. No caso, a princípio, um clínico, doutor? O clínico geral, a atenção básica, a atenção básica. O médico brasileiro, justamente pelo fato da gente ter muita tuberculose aqui, ele é treinado para pensar em tuberculose e ele pensa, certo? Ok, vamos ver o que diz a próxima informação, a próxima tela. Mito ou verdade que a vacina BCG, ela evita o adoecimento por tuberculose? É verdade? É verdade, o próprio Dr. Lancastro trouxe aí na entrevista. Agora, o que é importante a gente colocar é que essa vacina ela está indicada para menores de 4 anos. No Brasil, ela é indicada ao nascimento e ela vai prevenir o adoecimento de formas mais graves nas crianças. Né? A gente, infelizmente, ainda não existe uma vacina que previne a tuberculose no adulto e essa a gente ainda não tem. Essa imunização acontece com 2 doses, né, doutor? Essa BCG uma ou dose uma dose única? única? Passou um tempo, né, tendo Sim, a dose, um reforço aos 7 anos de idade, né? Mas acabou se vendo que não mudava muita coisa. Precisa mesmo fazer a vacina no recém-nascido. Ok. Próxima tela, vamos conferir aqui a próxima informação. Tuberculose não tem cura. Isso aqui é mito. Você já Que sabe. fique bem claro, né?
Até os anos 50, você não tinha cura para tuberculose, né? Então muita gente morreu de tuberculose, muita gente. Hoje em dia o tratamento ele é muito eficaz. Agora, desde que ele seja cumprido até o final, porque o bacilo da tuberculose ele é meio caprichoso. Ele não é uma bactéria que você liquide com 1 semana ou 10 dias de antibiótico, como você faz com a maioria das infecções. Ele se esconde lá nas células de defesa, ele fica lá dentro daquela prisãozinha de segurança máxima. Então precisa de muito tempo para as drogas atuarem, inclusive dentro da prisão de segurança máxima dele. Próximo ponto, temos aqui agora outra tela para a gente saber se é verdade ou se é mito. O tratamento ele deve ser interrompido quando os sintomas desaparecerem. Isso é um mito perigoso, né? É por conta desse mito que a gente ainda tem um alto índice de óbito, né? E muita transmissão, né? O tratamento, ele é um tratamento longo justamente porque ele precisa reforçar essa carga de antibiótico dos bacilos mais fortes, mas já no início do tratamento, um grande número de bacilo vai morrer e isso faz com que haja uma melhora da sintomatologia que foi referida, né? Da tosse, do cansaço, da falta de apetite, o paciente volta a ganhar peso e ele entende que esta melhora é igual à cura, não é? É um perigo, né, doutor? Porque a bactéria ela vai se tornando resistente, ela é inteligente, doutor, ao ponto de ver que aquele antibiótico não faz mais efeito e ela ganha uma força. Como é que a gente compreende essa resistência da bactéria quando o tratamento é interrompido? A resistência é o seguinte, na hora que você começa a tratar a tuberculose, as medicações elas entram como uma metralhadora, matando todos os bacilos que elas vêm pela frente. Só que tem de 1 milhão de bacilos, tem uns 10 ou 15 que resolvem, que são resistentes àquela, que são resistentes naturalmente àqueles antibióticos. Então, se você interrompe o tratamento, você matou a maioria, mas aqueles 10 ou 15 vão começar a se reproduzir. Isso acontece não só com a bactéria, com o bacilo da tuberculose, mas acontece com todas as bactérias. Então, a interrupção precoce do tratamento leva a isso, ao crescimento daquelas poucas bactérias que seriam resistentes ao tratamento. Então, quando o paciente volta a desenvolver os sintomas mais na frente, vai ser por essas bactérias que naturalmente eram resistentes ao tratamento. É um tratamento gratuito, não é muito puxado esse tratamento, é feito através de antibióticos, doutor? Por que ainda muita gente desiste, né, desse tratamento, abre mão de cuidar da própria saúde, né? Os motivos são vários. Né? É muita coisa. Primeiro é essa noção de que você começou a tratar, tô bem, eu tô bom, tô curado. Né? Então, para que eu vou ficar tomando remédio? Né? Eu não gosto tem coisas do tipo, eu não quero ficar dependente desse remédio, o que é um absurdo total. Né? Você tem efeitos colaterais eventuais dos medicamentos que existem, de fato, mas a gente tem como lidar com esses efeitos colaterais, a gente tem como manusear. Há outras coisas também, o sujeito ele bebe diariamente, é o costume dele, ele começa a tomar a medicação, ele tem que parar de beber mesmo, e com esse tipo de antibiótico tem que parar de beber. Aí ele fica bem, ele resolve, para poder beber, a alternativa dele é, então eu vou parar o remédio. Né? Ao invés de tomar o remédio sem beber, ele prefere o contrário. E os motivos para abandono são vários. Às vezes a pessoa tem doença psiquiátrica também, é mais difícil você... existe uma prevalência grande de tuberculose entre pacientes portadores de doenças psiquiátricas. Então os motivos são vários, mas a gente tem que lutar contra todos eles. Né? Quando tem, né, essa desistência do tratamento, no caso do município, no ano passado, cerca de 10% das pessoas interromperam esse tratamento. Existe alguma ação de vocês da prefeitura, uma busca desses pacientes que abandonaram? E de que forma é feita essa busca? Então, primeiro deveria haver uma ação para não haver o abandono, né? A gente coloca muito a questão da dose observada. Então, para aqueles pacientes que eles estão
Em áreas de estratégia de saúde da família, a recomendação é que esta dose ela seja administrada diariamente pelo profissional de saúde, que pode ser o agente comunitário, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, pode ser qualquer profissional da equipe de saúde. Isso é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a garantia desse tratamento, é a dose supervisionada. Felizmente a gente não dá conta de fazer, né? São muitos casos a gente não dá conta de fazer. E a ação que a gente tem é a de busca mesmo, a ação de acolhimento, de vinculação a esse paciente, de sensibilização desse paciente, que ele não pode abandonar o tratamento, porque a gente tem que predizer esse abandono. A gente não pode esperar que ele aconteça. Para ser considerado um abandono, para as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, ele precisa passar 30 dias sem tomar a medicação. Então, se a gente faz uma dose supervisionada, ou na casa do paciente, ou mesmo na unidade, a gente tem 30 dias para identificar que esse paciente está querendo abandonar. Né? Eu vou lá hoje, ele não quer, ou ele não veio hoje, eu volto, ele não quer. Então, a gente tem 30 dias para insistir, persistir que de fato ele não abandone. Para aqueles pacientes que não são de área coberta, a gente não tem de fato como fazer. É um paciente que ele é acompanhado no centro de saúde, né? E aí ele vem mensalmente para a consulta ambulatorial. Se a gente procura marcar a consulta com menos de 30 dias, né, para não caracterizar esse abandono. Se no dia do comparecimento ele não veio, então a gente precisa lançar meios para buscar esse paciente. E aí a gente tenta apoio de outros instrumentos dentro da própria secretaria, da vigilância, de assistência social, o que não é fácil. Porque quando o paciente abandona, de fato, muitas vezes a gente consegue sensibilizá-lo para o retorno. Muitas vezes não, porque é uma coisa que é inerente da não aceitação desse tratamento. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, quer participar aqui com a gente? Pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, 99177-4828, 99177-4828. Vamos agora a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o combate à tuberculose. Você que está em casa, quer interagir, quer participar, quer mandar sua pergunta, nosso WhatsApp já está disponível, 99177-4828, 99177-4828. Você pode encaminhar sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos repassar aqui para os nossos convidados. Mas a partir de agora, a gente vai dar sequência no quadro Mitos e Verdades. Temos algumas informações, algumas outras informações sobre o tema e a gente quer saber se é mito ou verdade. Tuberculose, ela tem ligação com baixas condições socioeconômicas? É verdade ou é um mito? E que relação seria essa, né? Que ligação seria essa? É verdade. A ligação tem relação com, primeiro, a pessoa no nível de pobreza maior, ela tem um estado nutricional mais debilitado, isso afeta as defesas orgânicas, ela tem menos acesso à informação, então lá no interior distante, num sítio isolado, pode ter alguém tossindo há 3 meses já com tuberculose, espalhando para todo mundo e ninguém toma uma atitude por falta de informação. Então é uma doença que realmente tem bastante relação com isso. Tanto é que os países africanos lideram longe, né, as estatísticas de tuberculose no mundo. No município do Recife, existe algum mapeamento, né, onde se tem uma incidência maior e vocês trabalham de alguma forma diferente nesses locais? Na verdade, a gente sabe que os aglomerados sociais, né, eles trazem condições ideais para a manutenção do bacilo, né? Aquilo que eu falei, se não tem incidência de luz solar, se não tem ventilação, contribui para a manutenção desse bacilo em suspensão. Nós temos... nossa incidência é bem maior, onde nós temos bolsões, né? Nós temos realmente bolsões de pobreza, de uma condição socioeconômica mais vulnerável, e a gente faz sim esse mapeamento e desenvolve ações junto à estratégia de saúde da família durante o ano para a intensificação da busca desses sintomáticos, da orientação para o controle da tuberculose na comunidade. Porque aí vem também a questão da educação da comunidade para o conhecimento
né, para derrubada desses mitos. Ok, vamos à próxima tela aqui, vamos conferir a próxima informação. A tuberculose afeta apenas os pulmões, doutor? Mito ou verdade? Mito. A tuberculose afeta praticamente todo órgão do corpo pode ser afetado por tuberculose. Embora, claro, a forma mais comum seja a forma pulmonar, mas você pode ter tuberculose na pleura, que é a membrana que envolve os pulmões, pode ter tuberculose nos gânglios linfáticos, tuberculose renal, óssea, no sistema nervoso e em vários outros locais. O que é que determina, né, a gravidade dessa tuberculose? Quando atinge qualquer órgão, ela tem a mesma gravidade? Ou se atinge os ossos, né, ela é mais grave? Se atinge o pulmão é diferente, a gravidade mais leve? Como é que a gente compreende? A gravidade inicial da tuberculose, ela é variável, né, mas você pode ter manifestações muito diferentes. A questão é, a tuberculose em qualquer desses locais, se não tratada, ela tende a evoluir e em última instância, ameaçar a vida da pessoa. Vamos à próxima tela. Outra informação, vamos ver se é mito ou se é verdade. Basta se aproximar de alguém com tuberculose para ficar doente. Isso aqui é um mito, né? Não basta se aproximar. Já foi inclusive falado aqui, agora pela manhã. Né? A gente precisa de um contato, né, mais próximo. Mais prolongado. Mais prolongado com este indivíduo. E não é como um resfriado, que tem uma transmissibilidade altíssima. Se você chegar e cumprimentar uma pessoa que está com resfriado, ela der uma tossida perto de você, a chance de você pegar um resfriado nos próximos dias é bem alta. Com a tuberculose não é assim. Exige um contato mais prolongado e outras questões também da própria pessoa, da resposta da defesa de quem está recebendo o bacilo. Último ponto, temos aqui uma última tela. Será que é verdade ou é mito? É necessário separar os objetos de uso pessoal da pessoa com tuberculose e isolá-la. A gente viu que os objetos, né, se compartilhados, a pessoa não vai pegar essa tuberculose. Esse mito já foi esclarecido aqui no nosso programa, mas a pessoa precisa ficar em isolamento? Mito ou verdade? Porque a gente bem entendeu, né, que durante 15 dias, né, os primeiros 15 dias a pessoa ainda transmite a doença. Nesses 15 dias, quando ela tem acesso ao médico especializado, ele recomenda o isolamento, doutor? Quando a pessoa com tuberculose tem o diagnóstico, você prescreve a medicação, ela começa a tomar, a chance dela transmitir, mesmo durante esses 15 dias em que ainda existe a chance, ela vai caindo rapidamente. Então, o que eu costumo dizer para meus pacientes é o seguinte: olha, você está convivendo com sua família há 2 meses tossindo, há 3 meses tossindo. Não vai ser justamente agora que você está sob tratamento que você vai transmitir. O que você tinha que transmitir, você já transmitiu. Agora, a gente recomenda um afastamento durante esses 15 dias do ambiente de trabalho, né? Porque, por vários motivos, né? Inclusive de gerar um preconceito lá dentro e as pessoas não quererem ficar por perto do trabalhador. E aí vem um segundo ponto que é importante, né? Que, como ele falou aqui, o que ele tinha de contaminar a família, de transmitir para a família, ele já transmitiu. Então, é importante a busca desses contatos, né? Que também é uma ação de saúde e que a gente faz na assistência. O paciente, ele está com diagnóstico de tuberculose, ele iniciou o tratamento, é muito importante que a gente do Serviço de Saúde vá fazer a busca desses contatos para investigar a possibilidade de uma contaminação prévia, né? Porque agora ele está em tratamento, ele vai deixar de transmitir, mas essa transmissão ela pode ter acontecido anteriormente. E aí vem a orientação que todos os contatos, sejam familiares, sejam de creche, sejam de escola, aquele contato que tem aquela convivência diária por mais de 4 horas, eles venham para o serviço para que sejam examinados. Ok. Temos muitas participações agora através do nosso WhatsApp e vamos começar a repassar as dúvidas aqui para os nossos convidados. Você que está em casa, ainda tem alguma pergunta? 991774828 é o nosso WhatsApp, 991774828. Temos aqui participação de uma mãe que está bastante preocupada. Ela fala o seguinte: ela não se identificou, mas fala que geralmente, né, ao nascer a criança toma BCG para imunização também contra a tuberculose. Ela fala que a filha dela tomou,
mas não fez aquela, ela fala como um papula, né? Onde a mesma ela não estou pápula. Acho que o corretor ortográfico agora me atrapalhou, a pápula. E a mesma não estourou, né? Isso significa dizer que a vacina não vai fazer efeito? Isso está me preocupando muito, essa mãe fala. Ela precisa tomar novamente a BCG, a minha filha, já que a pápula não estourou. Ela tem 6 anos e ela tem essa dúvida. Ela disse que ela não teve essa reação, né? E ela quer saber se é mito ou verdade. Que quem não tem essa marca precisa se imunizar de novo porque a vacina não fez efeito. Não. A vacina, ela pode dar ou não essa reação. Isso não quer dizer que a vacina não pegou. A maioria das pessoas tem aquela marca da BCG, né? Mas o fato de não ter a marca não quer dizer que a vacina não tenha pego. Não há necessidade de vacinar novamente. Então, ainda mais se a criança já está com 6 anos, né? Não tem mais indicação, nem teria mais indicação. Ok, a participação agora do Guilherme, ele que mora em Piedade, ele gostaria de saber se existe alguma medicação preventiva ou profilática, né, contra a tuberculose. Guilherme que mora em Piedade. Algumas pessoas que tiveram contato com portadores de tuberculose desenvolvem aquilo que a gente chama de tuberculose latente. É o quê? A pessoa não está com sintoma nenhum, não está tossindo, não está com febre, não está sentindo nada. Mas você vai lá, faz aquele teste PPD, aquele que injeta uma substânciazinha na pele, e aquilo dá positivo. Essas pessoas, elas não estão doentes de tuberculose, mas elas albergam, elas têm o bacilo dentro de si. Elas têm aquilo que se chama de tuberculose latente. É impossível você fazer o tratamento de todas essas pessoas, porque mais de metade da população mundial tem tuberculose latente. Então você tem que selecionar algumas pessoas que têm um risco alto de vir a desenvolver a doença. E para essas pessoas há a indicação de você fazer um tratamento. O tratamento normal da tuberculose de quem está doente é feito com 4 medicamentos associados. O tratamento da tuberculose latente é feito com um medicamento apenas. Então é mais simples, dá menos efeito colateral e é importante. Quando bem indicado, é importante. É um tratamento mais curto também, doutor? Não é mais curto. Ele é até um pouco mais longo, mas é feito com uma medicação só, uma dose até um pouco mais baixa. Então, ele é seguro e deve ser feito. Agora, não é para todo mundo. Quem vai selecionar isso, os casos peculiares, é o médico. Ok. Temos agora a participação da Cristina, ela que mora no município do Paulista. Ela é agente comunitária de saúde e nas visitas que ela fez, né, durante esse tempo de trabalho, ela visitou vários domicílios e já detectou muitos casos de tuberculose e todos foram curados através do tratamento na atenção básica. Ela dá parabéns aqui pelo debate e dá parabéns também aos entrevistados que estão tirando todas as dúvidas, explicando de forma muito esclarecedora. A gente agradece aqui a participação da Cristina, repasso o elogio aqui aos convidados e mais uma vez a gente lembra quem está em casa, é muito importante que você abra a sua residência para um agente comunitário de saúde, para que ele possa lhe auxiliar de alguma forma, né? Ele precisa estar identificado também, existe um crachá, né? Existe um fardamento para que esse agente comunitário de saúde ele tenha acesso à sua residência. E assim, a gente também quer até agradecer a Cristina e dizer que o agente comunitário de saúde ele é uma peça muito importante no controle da tuberculose, porque ele é aquele profissional que faz a ligação da comunidade com o serviço de saúde. Então, a gente, de fato, tem muitos diagnósticos precoces por ação do agente comunitário de saúde. É um parceiro. Ok, temos agora a participação de outra telespectadora que não quis se identificar, mas fala o seguinte: a mãe dela era diabética, contraiu a tuberculose sem apresentar sintomas. Apenas nas horas das refeições ela não conseguia se alimentar e se ela ingeria algum alimento ela colocava para fora. Foi quando chegou-se ao diagnóstico. Nesse quadro em específico, quando ela começa a colocar para fora essa alimentação, está um pouco mais avançado já que demorou um pouco o diagnóstico, já que era assintomática nela essa tuberculose, a princípio, né, doutor? Porque como ela fala depois que tinha essa questão do vômito, já foi um sinal de desconfiança. O vômito não é um sintoma comum da tuberculose. É possível que ela tivesse muito debilitada pela doença e tivesse com dificuldade de se alimentar, né? Podia ser uma pessoa de mais idade já.
Então é difícil a gente relacionar o vômito diretamente com a própria tuberculose. Ok, temos aqui a participação também da Edilma, ela disse que está acompanhando o programa e diz que está aprendendo muita coisa com os convidados. Ela agradece aqui as explicações. A gente também agradece a você que está em casa pelo carinho e também pela audiência. Você tem alguma dúvida ainda? Pode mandar para a gente. 991774828 é o nosso WhatsApp. A gente tem uma pergunta agora em relação ao diagnóstico em crianças. É um diagnóstico diferenciado? A pessoa pergunta, mas também não se identifica. Na criança é mais trabalhoso o diagnóstico, porque diferente do adulto, um percentual alto das crianças não eliminam o bacilo. O diagnóstico no adulto, na maior parte das vezes, é feito pelo exame do escarro, que você coleta o escarro naquele potinho, aí é examinado no microscópio e você identifica o bacilo lá. Como a criança, frequentemente a doença se apresenta de uma maneira que ela tosse, mas o bacilo não está presente no escarro, você tem uma dificuldade maior de isolar o bacilo. Eventualmente você precisa até tomar algumas medidas na criança muito nova, já se fez muita gavagem, né, para tentar coletar no estômago, para ver se você identificava o escarro deglutido, mas enfim, é um diagnóstico mais trabalhoso mesmo. As alterações mais comuns a gente poderia dizer que seria ali a perda de peso e a inatividade, doutor? Na criança as manifestações respiratórias não são tão exuberantes como no adulto. Então você vai ter mais manifestações de cunho geral, a inatividade, o apetite diminuído, perdendo peso. Ok, vou pedir mais uma vez licença aqui aos convidados. Você que está em casa pode mandar sua pergunta. Daqui a pouco a gente volta para responder a sua dúvida. Vamos agora a uma rápida pausa e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste bastante atenção e boa sorte! Atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos aqui as vagas disponíveis para hoje. Olha só, 45 vagas para atendente de lanchonete. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, salário é de R$ 1.100. 45 oportunidades para atendente de lanchonete. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, uma vaga agora para psicólogo do trabalho, uma vaga para psicólogo do trabalho, exigência, ensino superior incompleto, em andamento, experiência não exigida, salário R$ 650. Uma vaga para psicólogo do trabalho. Próxima oportunidade, agora tem duas vagas para supervisor de vendas comercial, duas vagas para supervisor de vendas comercial, superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.659. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa falando mais sobre a tuberculose. Nesse momento agora vamos responder algumas perguntas que chegaram através do telefone e a gente vai conferir agora de quem é a primeira dúvida. João Silva, ele que é de Chão de Estrelas, quer saber, tem 54 anos, ele fala que a filha dele faleceu, minha irmã faleceu com tuberculose. A família corre risco de pegar a doença? E quais os cuidados que a família deve tomar? A irmã faleceu com tuberculose. João Silva, é a dúvida do telespectador. Tem risco de pegar a doença, essa família?
já podem ter sido infectados no passado pela convivência com a irmã. Então eles podem estar com a bactéria lá alojada, guardada, podem um dia vir a desenvolver a doença. Por isso eles devem, se não foram na época em que foi feito o diagnóstico da irmã, se não procuraram um médico, devem ir agora procurar com calma para se avaliar se tem alguma manifestação de doença neles. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida. Marlene Silva, ela que mora em Olinda, ela tem 67 anos, ela fala o seguinte: em uma determinada hora do dia eu começo a tossir e fico com um pigarro na garganta. Não tenho febre e nem sinto dor de cabeça. Seria um sintoma de tuberculose? Essa tosse deve ser com uma certa frequência, né, doutor? Ela disse também que fez uma cirurgia para retirada das amígdalas, pode ter alguma relação? Uma determinada hora do dia, né, começa a tossir e fica com um pigarro na garganta, sem febre e sem dor de cabeça. Na maioria das vezes, um quadro como esse não vai ser tuberculose. Tem vários outros problemas que podem dar isso. Agora, está doente, está com um sintoma, deve procurar um médico, que o médico vai ter a condição de, examinando ela e eventualmente fazendo uma radiografia, ter a tranquilidade de afastar a possibilidade de tuberculose. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida. Rosineide da Silva, de Olinda, também tem 49 anos. Ela quer saber, quem fuma tem mais chance de pegar a tuberculose? Sim, essa associação entre o fumo e a tuberculose, ela está cada vez sendo mais estabelecida. Então, quem fuma tem mais chance de pegar. Quando pega, a doença tende a ser mais grave, a deixar mais sequelas e até a levar à morte com mais frequência. A última pergunta agora, que chegou através da linha interativa, vamos ver de quem é a próxima, do Wilson Sobral, ele que é de Olinda, tem 60 anos, e o Wilson quer saber o seguinte: a asma, ela pode ser uma porta de entrada para o aparecimento da tuberculose? Não, não existe uma relação. Agora, eu acho que a gente precisaria levantar um questionamento. Não é uma relação, mas a gente tem visto muitos casos de tuberculose em pessoas com doenças pulmonar obstrutiva crônica que estão sendo subinvestigados por conta da tosse decorrente da doença obstrutiva. Né? Então, não há uma relação de fato, mas a gente tem que ter o cuidado, assim como para o fumante. Né? A pessoa tem aquela tosse crônica, um tossidor crônico, e ele nem vai associar essa possibilidade de uma infecção pela tuberculose, porque aquela tosse já é frequente. Uma coisa curiosa, às vezes, né, que as pessoas dizem, você pergunta, você tem tosse? A pessoa diz, eu só tenho aquela tosse normal. Tosse não é normal, gente, né? Isso. Tosse é um sintoma de doença. Pode uma tosse que dura 2, 3 dias num resfriado, tudo bem que você deixe para lá, ficou bom, tá bom, acabou-se. Mas está tossindo há um bom tempo e não está melhorando, isso não é normal, isso é doença. Ok, a gente vai seguir aqui com o nosso programa, vamos responder mais dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp, 991774828. Antes de responder perguntas, temos a participação da Lucineia José dos Santos, ela que mora em Camaragibe, ela fala que está assistindo aqui ao Assunto do Dia, assiste todos os dias. A gente agradece a Lucineia José dos Santos, ela que mora lá em Camaragibe. Obrigado pelo carinho e também pela audiência. Continua ligado aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente vai responder ainda nesta edição do programa. Temos aqui mais participações. Tem outra sobre vacinação, né? Acho que mais uma mãe aqui preocupada. Agora é a Maria Cristina, que tem 33 anos, quer saber o seguinte: a filha também não tem a marquinha da vacina da BCG. Isso significa dizer que ela não está imunizada? Ela não tem a marca, não quer dizer que ela não tenha sido vacinada. Nem todo mundo, nem toda criança que é vacinada fica com a marca. O que ela deve fazer é procurar os papéis lá da maternidade, um resumozinho de alta da maternidade, que lá deve estar marcado, deve estar informado se ela fez a vacina realmente logo ao nascer. É isso que ela deve fazer. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas fala que já presenciou na família um caso de rouquidão e quase perda de voz que foi tratado como tuberculose. Houve necessidade de fazer terapias com fono para recuperar parcialmente a voz. A tuberculose pode ocasionar isso, doutor? Pode. A nossa convidada Silvana, né? Essa rouquidão,
até chegar a perder parcialmente a voz? Existe a tuberculose da laringe, né, que acomete lá as pregas vocais. Está muito associada à tuberculose pulmonar. É muito comum que as duas venham juntas, porque a laringe está na via de passagem, né, do escarro. Quando sai, aí pode acometer a laringe. Acontece, sim. Uhum. Outra participação, também sem identificação, a pessoa diz o seguinte: tive no ano passado um quadro desses, né? O médico suspeitou de tuberculose, porém nos exames não foi comprovado nada, mas por último o PPD, depois a gente explica o que é o PPD, deu positivo. O médico não passou nenhum tratamento específico e gostaria de saber do Dr. Alfredo se ele atende... esse aqui depois a gente repassa, se atende algum plano de saúde. Gostaria de procurar o doutor para ter outros esclarecimentos. Desse caso específico, a pessoa não se identificou, mas mandou essa pergunta, doutor. PPD deu positivo, os exames prévios não foi comprovado tuberculose, também o médico não passou nenhum tratamento. O PPD, né, essa siglazinha, isso aí é uma substância é uma substância derivada do bacilo da tuberculose, que você injeta na pele e depois de uns 2 ou 3 dias você examina para ver se houve uma reação na pele da pessoa. Uhum. Se a pele da pessoa reagiu, deu aquele processo inflamatório, significa meramente o seguinte, que a pessoa ela já teve contato com o bacilo da tuberculose, o bacilo entrou no organismo dela e que ela desenvolveu uma resposta para aquilo ali. Não quer dizer que a pessoa esteja doente de tuberculose. A pessoa pode até estar com tosse por outro motivo, pode estar com sintomas por outra doença. E por ter tido no passado contato com tuberculose, o PPD dá reator. Você valoriza mais ou menos esse resultado, dependendo do quadro clínico do paciente e de como está a radiografia do paciente. Nem sempre você consegue positividade nos exames de escarro para tuberculose. Então, essa positividade é de cerca de 70%. Quer dizer o quê? Em 30% das vezes a pessoa vai estar com tuberculose e o exame do escarro vai dar negativo. Em certas situações, o médico tem que juntar uma série de dados, incluindo o PPD, e juntando tudo isso, ele acaba tendo que tomar uma decisão. Mais vale você tratar um paciente sem a certeza absoluta, sem a confirmação, né, pelo exame de escarro, do que você deixá-lo sem tratar e daqui a 3, 4 meses ele chegar com a doença muito mais avançada. Agora, isso aí, a decisão sobre isso, realmente é da parte do médico que está vendo, que está assistindo, que está com todas as informações na mão. Mas é bom colocar que ela relata aí que os outros exames deram negativos. Deram negativos. Então, ela foi investigada para tuberculose. Né? Ela coloca aí que outros exames que ela fez. Ok, temos a participação da Camila Ferreira, ela que é de Jaboatão, ela ligou para a gente e perguntou o seguinte: existe algum fator hereditário na tuberculose? Porque ela fala que o avô teve tuberculose, o pai, e ela teve, né, também a tuberculose. Fator hereditário conta também? E eles moram em estados diferentes, não tiveram assim um certo contato prolongado, né, para que a doença viesse a ser transmitida. Isso é curioso. Não existe essa tendência hereditária. O que existe é um contato comum no passado. Então, é muito comum a gente ver no dia a dia a pessoa diz assim: olha, você pergunta, você conhece algum tuberculoso? Aí diz: não, meu avô, o sujeito está com 40 anos na sua frente agora, meu avô, que eu convivi com ele até os 12 anos de idade, ele teve tuberculose, ou então ele tossia muito, ou então ele tinha uma doença que precisava se internar, ia para posto de saúde. Então o contato desse homem de 40 anos com tuberculose hoje foi há 30 anos atrás, é aquilo que a gente falou aqui no início. Então essa família, que várias pessoas tiveram tuberculose, provavelmente existia um contato comum lá atrás, que espalhou para todo mundo, e a doença foi se manifestando ao longo das décadas diferencialmente nas pessoas da família. Ok. Vamos agora a mais outra pergunta. Célia Souza, de Camaragibe, tem 66 anos. Ela fala o seguinte: minha irmã de 55 anos, ela tem asma alérgica, né, e toma uma medicação.
essa asma pode desencadear a tuberculose? Mais uma vez essa pergunta, né? A gente respondeu agora há pouco. Só para reforçar para a nossa telespectadora que mandou essa pergunta, eu vou pedir para a produção só voltar a pergunta do início para mais uma vez eu reforçar o nome da telespectadora. A Célia Souza de Camaragibe tem 66 anos. Mais uma vez essa relação da asma, como é que a gente resume, né? O que acontece aí, a confusão, vem que os sintomas podem ser parecidos, né? A asma da tosse, das sintomas respiratórios recorrentes, e a tuberculose também dá isso, né? Mas não existe essa vinculação. São duas doenças comuns. Quando você tem duas doenças muito comuns, elas podem acontecer até coincidentemente, né? Mas não existe uma relação de uma puxar a outra. Isso aí realmente não existe. Ok, tem a pergunta agora do Amaro Ferreira, ele que é de Nossa Senhora do Ó. Ele manda a seguinte pergunta, fala que tem vasculite aguda, porém regressiva, fez o exame de tuberculose há 1 ano. Ele quer saber se deve repetir esse teste este ano. Certo. Ele tem, pelo jeito, uma vasculite, é uma doença, um tipo de doença rara, em tratamento, o tratamento é feito com medicamentos que reduzem as defesas, com corticoides e outros tipos de medicamento. Bem, esse detalhamento, né, de saber quanto teria dado esse PPD dele no passado, bem, eu vou falar da maneira genérica, tá? A pessoa que tem uma doença que obriga a tomada de medicamentos que diminuem as defesas, que suprimem as defesas, essas pessoas têm um risco maior de desenvolver tuberculose, caso elas já tenham aquela tal tuberculose latente. Então, se você tem um PPD reator e vai precisar tomar corticoide ou outro remédio que baixa as defesas, a sua chance de desenvolver tuberculose lá na frente aumenta bastante. Então, essa é uma das indicações para você fazer o tratamento da tuberculose latente, daquele jeito, com uma medicação só, por um determinado período. Ok, tem uma pergunta aqui, a telespectadora ligou para a gente, não quis se identificar, mas fala que há 7 anos ela teve tuberculose, fez o tratamento e foi curada. Hoje tem um filho com um pouco mais de 1 ano de vida e ela queria saber se corre algum risco, né, em transmitir a tuberculose para essa criança. Não. Ela fez o tratamento, foi curada? A criança tem 1 ano, ela foi tratada há 7 anos. A chance dela ter tuberculose agora, se ela foi tratada corretamente até o final, é uma chance semelhante à de uma pessoa que nunca teve tuberculose. Ok, vamos um último recado aqui, né, para a gente falar, para quem está em casa nos acompanhando. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, para a gente refletir um pouco mais sobre o tema, né? A Prefeitura do Recife ela desenvolve ações durante todo o ano, né, mas numa data assim mais emblemática, né, mais específica. Essas ações elas têm um reforço. O que é que o município tem preparado para esse dia tão importante? Na verdade, assim, em março a gente orienta, a gente sugere às nossas unidades de saúde que elas intensifiquem essa busca pelo sintomático respiratório que já acontece durante o ano, e a gente traz também, assim, capacitações para os profissionais e ações de busca em unidades. Nós tivemos essa semana uma capacitação para os profissionais da rede do município, que foi infecção latente, inclusive, né, com um dos profissionais da nossa rede. Nós tivemos ações no território, tivemos uma ação grande, uma unidade, e que a gente tem vários casos, a gente faz esse levantamento dessas unidades, onde a incidência é muito alta. A gente teve uma ação ontem também, numa unidade, e nós continuamos colocando para os nossos trabalhadores e para a nossa comunidade a questão mesmo da educação em saúde, né? Para a gente esclarecer que a tuberculose existe, que é preciso a gente estar atento. A Organização Mundial de Saúde ela traz esse ano como tema da campanha líder para um mundo livre da tuberculose, né? E ela afirma, você pode ser um deles. E é isso que a gente quer buscar. A gente quer buscar líderes que apoiem, né, nessa luta contra a tuberculose. E esse líder, necessariamente, ele não precisa ser só o profissional de saúde, ele pode ser alguém da comunidade. Né? Essa é a mensagem que a gente fica, você pode ser um líder, né, pelo fim da tuberculose. A gente pede esse apoio. Ok, antes das considerações finais, só queria mostrar o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta aqui no começo do nosso programa. A pergunta de hoje foi a seguinte: você conhece os sintomas da tuberculose?
31% das pessoas que ligaram para a gente e responderam a nossa enquete falaram que sim. Apenas 31% sabem, né, e reconhecem os sintomas da tuberculose. 69% responderam que não ou que ainda não, porque a gente aqui no decorrer do programa trouxe essa explicação e acredito que a gente, se refizer essa enquete em uma outra oportunidade, com certeza o número de sim vai ser bem maior. Estamos na reta final desta edição do programa. É o momento agora de agradecer aqui aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Alfredo Leite, ele que é pneumologista, é preceptor de ensino em clínica médica do Hospital Barão de Lucena. Doutor, muito obrigado pela participação. Considerações finais agora, um último recado, fique à vontade. Foi um prazer estar aqui. A tuberculose é uma doença comum, grave e que pode ser combatida. Depende muito do poder público, mas depende muito de cada um de nós, né? Então, no dia a dia, ela tem que estar presente no imaginário das pessoas. As pessoas têm que procurar se informar. Pouca gente na enquete mostrou que conhecia os sintomas são poucos. É uma coisa importante de você saber, não só para você, mas para o seu vizinho, para sua família, para todo mundo. Porque é a detecção dos casos na fase inicial que vai fazer toda a diferença para que o ciclo da transmissão seja quebrado. E a gente precisa, né, quem sabe aí nessas próximas décadas, a gente se livrar desse problema tão sério que é a tuberculose. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Alfredo. Obrigado. Também queria agradecer a Silvana Lira. Silvana, ela é coordenadora do Programa Municipal de Controle de Tuberculose da Prefeitura do Recife. Silvana, muito obrigado. Considerações finais, um último recado. A gente aqui agradece, é importante, sempre muito importante, a gente está aqui falando sobre tuberculose, mostrando de fato que a tuberculose existe e como foi colocado, né, repetindo, é uma doença que tem tratamento, que tem cura e que a gente pode sim partir rumo à eliminação desse problema enquanto saúde pública. Mais uma vez, obrigado aos convidados, um ótimo fim de semana, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, para você e para toda a sua família. Um forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!